gente boa. É um grande prazer estar falando novamente para todos aqueles que já são amigos e aqueles que porventura no decorrer do período e da maneira que os meus vídeos forem anunciados ou chegarem até as pessoas, tenho certeza que faremos novos amigos, bem como também faremos, não diria inimigos, né? Porque acima de tudo, todos nós seres humanos, diante de uma lei maior, somos irmãos, né? Irmãos de uma grande confraria universal. Eu sempre digo, se Deus, se o grande Pai da vida, pudesse ou encontrasse uma forma de fazer a sua voz soar retumbante no meio de nós, em nível claro e em bom som, para que todos ouvissem, para que chegasse esse retumbar, esse soar dessa trombeta celestial da verdade, que ela troasse e chegasse claramente à audição de cada um, inclusive daqueles que não ouvem bem, talvez esse som divinal poderiam ouvir. Eu tenho absoluta convicção em afirmar que o Deus, que o Pai da vida, o sublime, o Criador da vida, como queiram discernir, ia dizer bem claro, a única religião que eu declaro oficial no planeta Terra, que é a minha religião, é a grande confraria de todos os seres humanos. É a grande confraria de todos os seres humanos. Ele não dirá, meu irmão, você é ungido. A tua congregação foi escolhida por mim e você será salvo. E os teus demais irmãos serão condenados. Eu não acredito nisso. Porque Deus dirá, os irmãos das outras congregações, mesmo que vocês muitas vezes ferrenhamente combatem, eles também são meus filhos. Eles também são fruto de minha criação. Eu ordenei esta criação em um passado muito distante. Então, a porta só se fechará quando a última ovelha por ela passar. E tenho certeza que não será levado nenhum critério. Critérios filosóficos, critérios religiosos, são criações, são produções meramente humanas. O que o ser humano ainda não entendeu, ou muitos ainda não entenderam, que Deus é uma unidade. E cada religião com o seu Deus, cada qual dizendo que é dona de Deus, que o Deus que está lá no seu templo, na sua forma de professar, a sua filosofia é único, é o verdadeiro, e que o Deus dos outros é um falso Deus. O que está sendo feito? Está sendo criado apartheids, muros, aonde a gente se esconde atrás desses muros. Enquanto nós se escondermos atrás desses muros e não chegarmos à unidade naquilo que o próprio Mestre Jesus pediu, né? Que está claro no Alcorão dos cristãos, a parte que está salva ainda, ele disse assim, que haja um só rebanho e um só pastor. Eu sei que é difícil essa transição, é muito, a discussão é ampla, é muito difícil acontecer isso. Um dia, pode ser muito lá pela frente, até que distante o futuro, um dia com certeza nós chegaremos à conclusão que é isso que nós devemos e que nós vamos e que nós podemos perfeitamente efetuá-lo.
desde que nós começamos a deixar de lado os conflitos religiosos tolos, discussões tolas por conflitos religiosos como já havia no passado. Quando Roma dominava a Judéia, constantemente nas ruas da Judéia, de Jerusalém, havia discussões, conflitos religiosos entre as ideologias da época, tipo fariseus, seduceus, zelotas e outros grupos. As patrulhas romanas chegavam e dispersavam esses fanáticos e diziam: o imperador não quer discussões por conflitos religiosos tolos, vão para suas casas. E o grupo era dispersado. Enquanto a humanidade não entender que Deus é uma unidade, Ele é um todo, Ele não é separado, Ele não é um apartheid, Ele não é um alguém com exclusividade desta ou daquela religião. Volto a frisar, a religião é uma produção humana e Jesus não veio na terra para criar religião. Ele não criou o cristianismo, ele não criou o protestantismo. O cristianismo é uma obra dos primeiros cristãos do tempo primitivo e do imperador Constantino. Não diria até dos primeiros cristãos, tipo 312, 313 anos depois de Cristo, né? Aí começou oficialmente. O protestantismo surgiu mais tarde, por Lutero e por João Calvino, mais tarde ainda, né? Mas a grande meta, a grande inteligência que Jesus demonstrou em falar que haja só um rebanho e um só pastor, certamente ele já estaria ou já estava prevendo que haveria esta grande Babel religiosa, né? Eu volto a frisar muitas vezes, infelizmente, no círculo religioso, a gente não tem nada contra nenhuma denominação e nem contra pessoa nenhuma. Gente que era boa, muitas vezes, infelizmente, acaba se tornando má. Se alguém entra, fanatiza-se para uma denominação religiosa X, ele sai do mundo. Eu tenho um mundo amplo, eu tenho um mundo cheio de luz, de conhecimentos, cheio de coisas que ainda eu vou descobrir, esse mundo bonito por natureza. E se eu entro em uma determinada denominação que preza pelo fanatismo e que muito está pautada no tempo do judaísmo ainda, eu vou sair do meu mundo e vou entrar num mundinho restrito. Por que eu vou entrar dentro de uma jaula se eu tenho a liberdade, né? Se eu tenho a grande liberdade, né? Então esta é a unificação que se faz necessário em nosso meio, porque a própria palavra religião significa religar. A função da religião é religar, é colocar que o povo, que o ser humano foi feito para viver em estado de cooperação, em estado de comunidade, interagindo uns para com os outros, e não em permanente estado de competição, como o mundo nos cria, em estado de apartheid a âmbito religioso. Grandes conflitos, grandes derramamentos de sangue, muito mais inclusive que na Segunda Guerra e muitas outras guerras, foram derramados por causa de conflitos religiosos. Eu tenho certeza que Deus não aprovaria nada disso. Isso não tem nada a ver com o verdadeiro Deus e nem com as pregações de Jesus, o qual sempre afirmou: amai vós uns aos outros. O que eu acho estranho lá no cristianismo, no início, que será assunto para um próximo vídeo, por que estes seres aplicaram o matai vós uns aos outros? Se nós pegarmos o budismo, o qual ele foi criado cerca de 500 anos antes de Cristo, o budismo não consta na história que nenhuma pessoa foi assassinada. Nenhuma vida pode ser considerada
alguém perdeu sua vida porque não acreditou ou duvidou dos ensinamentos de Buda. Mas no cristianismo, milhões e milhões e milhões de pessoas pereceram a fio de espada, porque muitas vezes acreditavam em outras crenças. Ou tu acreditava no Deus deles, ou você simplesmente perdia a vida. Mas isso não é amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros é respeitai-vos uns aos outros. Se um outro irmão tem outra denominada crença, não serei eu a condená-lo à forca, a condená-lo a um assassinato, porque ele pensa de uma outra forma. Respeito o meu irmão. Muita luz para todos. E digo assim, nós devemos de converger sim para aquilo que Cristo, aquilo que Jesus pediu, que haja um só rebanho e um só pastor. Será bastante difícil, porque muitos pregam um Deus que tem que temer, que não pode olhar para o lado, que não pode se divertir, que não pode viver as coisas que esta vida nos proporciona, porque tudo é pecado. Certa feita, para finalizar, eu estava conversando com uma amiga minha que está adentrando-se numa denominação dessas, né, protestante, não vou citar o nome, e essa minha amiga é uma pessoa de posição em nossa cidade e gosta de pintar suas unhas, gosta de ir a um salão de beleza, se enfeitar, se embelezar, que é coisa normal de toda mulher, né? Não tem nenhum erro em cima disso. E nessa denominação religiosa já começaram a reparar, a falar e a cobrar que ela estava com as unhas pintadas. E essa minha amiga já estava pensando em não mais pintar as unhas, não mais se embelezar, porque o Senhor podia se zangar, porque o Deus deles iria ficar bravio para com ela, né? E poderia até castigá-la. Olha a pachorra, olha o atraso que existe nisso, olha a falta de Deus verdadeiro, embora as ações são efetuadas em nome de Deus. Aí eu respondi para ela, minha irmã, o meu Deus que eu conheço, que eu respeito e que eu reconheço, te perguntaria o seguinte: você foi no salão de beleza, minha filha? Sim. Te embelezou? Sim. Você está se sentindo bem e está feliz? Eu estou. Então, eu também estou feliz com você. Vá lá no templo. Não tem nada a ver se as tuas unhas estão pintadas, se os teus cabelos foram feitos algum procedimento em um salão de beleza. Agora o Deus verdadeiro, acha alguém que ele diria, a minha filha foi no salão de beleza, se pintou para ir no meu templo, eu vou castigá-la. Esse não é Deus. Eu não posso acreditar em um Deus desse. E ele teria grandes problemas para discernir se existe mais de 33 mil denominações religiosas no planeta, cada qual dizendo ser a dona de Deus. Cada qual dizendo que lá no seu reduto é que está a verdade. Aí esse Deus teria um grande problema para ver qual é o templo verdadeiro que essa nossa irmã foi, né? Então as coisas estereóticas deixamos de lado. E vamos partir para a racionalidade, estudando juntos, tirando esses véus seculares que foram impostos a nós, essas escamas que estão diante dos nossos olhos, essas escamas que estão trancando o nosso subconsciente, que o consciente jogou para dentro tantas informações que muitas não são reais. Aos poucos iremos conversando, aos poucos iremos dando o devido polimento. Ninguém é obrigado a acreditar piamente em tudo que eu falo. Aproveite aquilo que achar de fundamento e deixem de lado aquilo que acharem que não tem o devido fundamento. Luz divina vos aclare e novas energias vos fortaleçam ânimos refeitos, principalmente quando mais necessitardes. Assim seja.